Salve, salve, minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal e hoje vamos falar sobre esse imbróglio contratual, essa novela que não acaba nunca entre Trey Hendrickson e Cincinnati Bengals. Ontem, né, no domingo saiu a notícia, no caso hoje quando eu estou gravando, mas esse vídeo vai ao ar. Na segunda-feira saiu a notícia de que o Cincinnati Bengals oficialmente começou a ouvir propostas pelo seu pass rusher Trey Hendrickson, né? Lembrando que o jogador não está treinando com a equipe, se não me engano agora ele voltou a treinar até, mas o jogador esteve alguns dias afastado, não foi aos treinamentos, porque justamente está buscando uma renovação contratual e não chegou a um acordo com a equipe do Cincinnati Bengals, que agora oficialmente começou a ouvir propostas. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Sigam a Endzone BR tanto no Twitter quanto no Instagram. Os links estão na descrição desse vídeo. E bom, vamos lá, vamos pro vídeo falar um pouco sobre esse imbróglio contratual e tudo que tem acontecido com o jogador e o Cincinnati Bengals nos últimos dias. Lembrando que não é porque o jogador está. Não é porque a equipe está ouvindo propostas pelo jogador que ele necessariamente vai ser trocado. A gente sabe que muitas vezes os times escutam propostas, mas às vezes não chegam propostas que eles considerem ideais, ou até mesmo nesse meio tempo eles encontrem um meio em comum com o Trey Hendrickson e acertem a sua renovação. Mas agora, né, dá para dizer que oficialmente os Bengals estão ouvindo propostas pelo jogador. Falar um pouco sobre, né, tudo que aconteceu nesses últimos tempos com o Bengals e toda essa situação do Trey Hendrickson. Não sei se vocês vão lembrar, mas o primeiro vídeo do canal é justamente falando, né, sobre sobre as renovações contratuais do lado ofensivo da bola do Cincinnati Bengals. E eu sempre deixei muito claro, tanto naquele vídeo quanto em outros vídeos que eu gravei, quanto no Twitter e nas redes sociais que eu produzo conteúdo, que eu não teria problema nenhum com o Cincinnati Bengals utilizando o espaço salarial do seu cap no ataque se soubesse draftar bem e reforçasse sua defesa a partir disso. Tanto que eu até usei o Philadelphia Eagles como exemplo. E vou trazer aqui de novo. O Philadelphia Eagles pagou o Jalen Hurts, pagou o Saquon Barkley, pagou o A.J. Brown, pagou o Devontae Smith, pagou o Dallas Goedert, pagou o Lenny Johnson, pagou o Mailata, pagou o Cam Newton, pagou o Landon Dickerson. Todos os jogadores desse ataque, tirando o right guard do time, são jogadores que estão com contratos renovados. E aí vocês vão dizer, poxa, como é que o Philadelphia Eagles gastou todo o dinheiro no lado ofensivo da bola e mesmo assim venceu um Super Bowl com uma atuação dominante da defesa? Porque o time sabe draftar. Peguem a defesa do Philadelphia Eagles e vejam quantos jogadores são via draft. Quase todos. E não é, e aí, bom, que fique claro, não são só escolhas altas, escolhas de primeira rodada. Claro, tem jogadores ali que são de primeira rodada e são importantíssimos, como Jalen Carter, que é uma escolha alta, Jordan Davis é uma escolha alta, tu ainda tem Quinnan Mitchell, que é uma escolha de primeira rodada, mas aí tu já vai ter Cooper DeJean, que é uma escolha já de segunda rodada, tu vai ter Reed Blankenship, que já é uma escolha mais tardia, tu vai ter Moro Jomo, que é uma escolha mais tardia, tu vai ter o Milton Williams, que foi importantíssimo, que é uma escolha mais tardia, tu vai ter o Nolan Smith, que é uma escolha ali de final de primeira rodada, tu vai ter o Jelix Hunt, que é uma escolha de terceira rodada. Enfim, tu vai ter vários jogadores. Na Kobe Dean, linebacker, também, uma escolha ali de segundo dia. Vários jogadores vindo via draft. É uma defesa basicamente montada via draft. Enquanto isso, a gente olha para esse Cincinnati Bengals e viu um time que pagou, e eu vou trazer aqui os contratos, pagou 161 milhões por 4 anos, uma média de 40,250 milhões por Jamar Chase, merecidíssimo, acho que aqui o ponto não é esse, o Chase merece ser o não QB mais bem pago da liga, pagou 115 milhões por 4 anos, uma média de 28,75 milhões para o T. Higgins, pagou o Mike Gesicki, tarenda da equipe, 25,5 milhões por 3 anos. Além disso, já tinha distribuído um contrato de 275 milhões por 5 anos, uma média de 55 milhões anual por seu QB Joe Burrow. Contratou, por exemplo, Noah Fant, tarenda também nessa temporada. Então, assim, é um time que claramente tem um foco. Qual que é o foco? O seu ataque. E o ataque tem produzido muito bem. O ataque tem entregado. Só que assim, não adianta o teu ataque entregar
da maneira como entregou na temporada passada, por exemplo, com o Joe Burrow talvez tendo a sua melhor temporada da carreira, com o Ja'Marr Chase tendo a tríplice coroa, com mais jardas, mais recepções e mais touchdown entre todos os recebedores. Nada disso adianta se o time nem consegue ir aos playoffs, porque a defesa é extremamente frágil. Então, assim, se o time estivesse focando no ataque, com o excelente ataque que tem, mas estivesse conseguindo manter uma defesa produtiva, uma defesa pelo menos boa, não precisa ser uma defesa de elite, mas com o ataque que tu tem, se tu tiver uma defesa ok, já é o suficiente para esse time pelo menos estar nos playoffs. Só que a incompetência do Cincinnati Bengals é tão grande que nem uma defesa média, uma defesa ok, eles conseguem entregar. E tudo que essa defesa produz é graças ao seu pass rush. E por que é graças ao seu pass rush? Porque tem um jogador que nos últimos 5 anos, nas últimas 5 temporadas, entregou 70,5 sacks. É um dos pass rushes que mais produziu nessa década. Bom, o Trey Hendrickson ele vem tendo destaque basicamente desde 2020, então ele começou a ter um destaque maior nessa década de produção, então teve uma boa temporada pelo Saints, e aí vem para os Bengals, e aí tem várias boas temporadas, como por exemplo, nos últimos 2 anos entregando 35 sacks, 17,5 sacks em 2024 e 17,5 sacks em 2023. Não acho que o Trey Hendrickson seja um jogador da alta prateleira, do alto escalão dos pass rushers. Não acho que ele tenha um nível técnico e um nível de dominância como TJ Watt, Myles Garrett, Micah Parsons, Max Crosby, né, Nick Bosa. Não acho que ele esteja nessa prateleira com esses nomes, mas ele está muito perto. Ele é um cara que numericamente e estatisticamente está entregando números. Isso é inegável, né? Isso a gente tem que admitir. E bom, tudo que essa defesa produz é graças a ele, porque o ataque aéreo, a defesa aérea, ela é muito frágil, tem sofrido muito. Então, todos os lampejos de boa qualidade, o único jogador que entrega de maneira regular é o Trey Hendrickson. E aí, bom, tua defesa já é ruim. Na temporada passada, teu ataque produziu um absurdo e não foi aos playoffs porque a defesa era fraca. E aí tu vai lá e vai tirar o teu melhor jogador, o único jogador que consegue produzir, o único jogador que te entrega com consistência, o único jogador que tem um equilíbrio, que tem uma constância nessa tua defesa, todos os lampejos de qualidade, as boas jogadas vêm do mesmo jogador e tu vai simplesmente abrir mão dele, porque bom, tu pagou todos os jogadores do teu ataque, ok, tu não quer pagar ele, porque talvez ele já tenha seus 30 anos e eu entendo isso, mas nem conseguir manter um nível bom com a tua defesa tu vai. A tua resposta para a saída do Trey Hendrickson e para a defesa horrível que teve na temporada passada vai ser o Shamar Stewart em 2025? Eu, particularmente, tenho muitas dúvidas e tenho quase certeza que não vai ser a resposta. Então, se os Bengals não foram para os playoffs na temporada passada com o ataque que tiveram e com o Trey Hendrickson produzindo o que produziu, não vai ir para os playoffs esse ano, mesmo tendo um ataque num nível parecido, sem o Trey Hendrickson. Porque se a defesa não sustentou e foi péssima, tendo um jogador de 17,5, 17 sacks e meio na temporada, imagina sem esse jogador como essa defesa já não vai ser ainda pior. Porque se a secundária sofria, imagina sem ter um cara que pressione o QB de maneira rápida como o Trey Hendrickson conseguia. Então, assim, é bem preocupante essa situação contratual do Trey Hendrickson para o Cincinnati Bengals. Não sei se os Bengals têm dimensão sobre isso. Passando nesse esporro para o Cincinnati Bengals, quanto que vai receber, né? Acho que isso é importante porque, bom, aí a gente talvez entre, por exemplo, porque os Bengals não estão querendo renovar e até aqui no que eu acho que alguns times não vão querer entrar nessa briga, como por exemplo, não acho que Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, por exemplo, vão entrar nessa briga pelo Trey Hendrickson. Por quê? Porque o Trey Hendrickson já é um jogador de 30 anos. E tanto o Philadelphia Eagles quanto o Kansas City Chiefs, por exemplo, não estão a um Trey Hendrickson de serem campeões. São dois times que já estão ou já foram recentemente campeões. Então eles não precisam pagar um jogador de 30 anos que vai ocupar espaço salarial, que já é mais velho. E aí talvez tu tire dinheiro e cap de jogadores mais novos que tu tem no teu elenco e aí tu não vai conseguir renovar para pagar para um jogador mais velho. Então, assim, isso é muito interessante. Talvez o time que troque pelo Trey Hendrickson nem seja um time que esteja disputando, não seja um contender. Seja um time que esteja buscando alguém para ser uma referência na defesa, alguém para trazer uma identidade maior, ajudar na construção de uma cultura, por exemplo. E eu já vou trazer quando eu falar sobre os 5 times que eu vejo como que despontam inicialmente como favoritos numa troca
pelo jogador. Então, assim, levando em consideração que ele já é um jogador de 30 anos, mas que quer receber o seu grande contrato da carreira e tá certíssimo em buscar isso, porque ele tem uma produção animal nessa década e principalmente nas últimas 2 temporadas, eu acho que ele vai estar buscando um contrato ali de seus 140 milhões por 4 anos. Daria uma média de 35 milhões por temporada, faria com que ele se tornasse mais bem pago, por exemplo, que o Nick Bosa, colocaria ele ali numa média parecida com o Max Crosby, Daniel Hunter, abaixo de TJ Watt, abaixo de Max Crosby e abaixo também do Micah Parsons quando renovar. Então acho que ficaria justo uns 140 milhões por 4 anos, de preferência um contrato front-load, né, que é aquele contrato que tem o dinheiro garantido logo no início, porque, bom, aí tem o dinheiro garantido com ele ali com 30, 31, 32 anos, e aí lá nos seus 33, 34, talvez ele já não esteja mais produzindo em alto nível, você consegue cortar ou mandar embora, ou até fazer uma troca se algum outro time tiver interesse. Então, assim, um contrato, acho que mais do que 140 milhões, eu já acho 140 milhões bem caro para um jogador de 30 anos, mas ficaria ali nos seus 140 milhões, 4 anos, de preferência front-load, né? Trazer esse dinheiro garantido logo para o início. Que times que eu vejo fazendo um movimento pelo jogador? Ah, né? Aqui eu trouxe, né? Antes de falar, uma média, né, dos jogadores. Como eu falei, Myles Garrett vai estar recebendo 40, TJ Watt 41. Não acho que a gente vai ver ele nem perto disso aqui. Se eu fosse arriscar, falaria que ele entraria nesses 140 milhões por 4 anos, porque aí daria uma média de 35 milhões. O Daniel Hunter está ganhando 35,6, o Max Crosby tá ganhando 35,5. O Nick Bosa tá ganhando 34, então colocaria ele aí mais ou menos nessa média. O Micah Parsons, quando renovar, vai passar dos 41 milhões, então assim, acho que ele ficaria ali nos seus 35. Times para abrir o olho, né, nessa questão contratual e que podem estar e quererem uma troca pelo jogador. Aqui os times são basicamente muito parecidos com os que eu trouxe no vídeo do Micah Parsons. Em primeiro lugar, e aqui não é uma ordem de qual que eu acho, é só 5 times, tá? Los Angeles Chargers, como eu destaquei já nos vídeos de análise dos times, tanto Los Angeles Chargers quanto Green Bay Packers e Buffalo Bills estão aqui por motivos muito parecidos. São times que têm boas peças na sua defesa, mas que precisam de um grande nome, um cara que seja uma figura central, porque são times que estão no momento de competição, são times competitivos, mas que ainda falta dar aquele passo. E talvez o Trey Hendrickson seja um cara que chegue para produzir imediatamente e ajude um desses times a dar esse passo e quem sabe, né, beliscar uma final de conferência, quem sabe até um Super Bowl, uma ida ao Super Bowl. Os Chargers, eu acho que diferente dos Bills e dos Packers, eles já têm mais jogadores para produzir, por exemplo, na secundária. É um time que tem peças boas na sua secundária, jogadores que têm feito jogadas, mas que hoje precisa de um pass rusher melhor. O time perdeu o Bolsa, que já não era mais aquele mesmo jogador, assim como o Khalil Mack, que segue lá, também não é mais aquele jogador. Então, tu agregar o Trey Hendrickson seria extremamente importante para esse pass rush, sabendo principalmente a característica que esse time gosta de ser, uma defesa forte nas trincheiras, uma defesa que tem um pass rush dominante, uma defesa que joga de maneira física. Acho que o Trey Hendrickson se encaixaria muito bem. Indo para o Green Bay Packers é justamente aquilo. É um time que tem boas peças, é um time que está sempre batendo na trave, é um time que tem bons jogadores, mas que falta aquele cara que vai decidir quando o calo apertar. Quando eu olho para essa defesa, eu vejo boas peças. Talvez hoje o principal nome seja o Xavier McKinney. Mas assim, falta uma coisa a mais, principalmente no pass rush. E aí eu acho que o Trey Hendrickson se encaixaria muito bem, mas acho que não sei se é o que os Packers estão indo atrás, né? Os Packers têm sido um time que não tem feito grandes movimentos por troca, e bom, trocar pelo Trey Hendrickson e pagar o contrato que ele deseja seria algo que os Packers não vêm fazendo nos últimos anos, mas eu trago aqui justamente porque eu acho que se encaixaria muito bem na necessidade que o time tem. E os outros dois nomes que eu trouxe são times que, diferente dos Chargers e dos Packers, estão já em outro momento da sua vida, né? Que é o Carolina Panthers e o New England Patriots. Falando um pouquinho dos Patriots. O Vrabel chegou lá, é um cara que gosta de jogadores experientes, gosta de jogadores veteranos. O time já deixou uma mensagem muito clara na sua off-season, contratando jogadores experientes. Então, assim, mostrou que quer construir uma cultura, quer mudar um pouco da cara desse time. E eu acho que o Trey Hendrickson se encaixaria muito bem nisso.
É um cara que traria uma identidade para essa defesa, chegaria para ser a peça principal dessa defesa, e acho que se encaixaria muito bem nessa filosofia que o Mike Vrabel quer construir para o time. Então, assim, acho pra gente é um jogador, é um time que a gente tem que ficar de olho, não só pelo Mike Vrabel, pelo que ele quer construir de cultura nesse time, mas também por ter bastante espaço na sua folha salarial. Em quarto lugar, o Carolina Panthers, olha o trava-língua. É um time que também passa por um momento de reconstrução. Só vou conectar aqui na tomada, não apagar e eu perder tudo aqui. Pronto, é um time que também passa por um momento de reconstrução, assim como o New England Patriots, mas é um time que tem menos peças do que os Patriots, por exemplo, agregaram nessa última off-season. Acho que é um time que também precisa melhorar, um time que está num limbo há muito tempo, e eu acho que o Trey Hendrickson chegaria para ser esse cara que mude um pouco a cara do Carolina Panthers, pelo menos de maneira inicial. Acho que é um time que tem mais problemas do que os Patriots, principalmente no lado defensivo, porque ainda tem uma secundária mais frágil do que a dos Patriots, mas já melhorou o seu pass rush. E aí, bom, chega o Trey Hendrickson com os jogadores que eles trouxeram para o pass rush via draft, mais o Brown no miolo da sua linha, já tem um pass rush bem interessante, e aí aos poucos tu conseguiria transformar esse time competitivo e quem sabe até não brigar pela NFC South. E aí, em quinto lugar, o Buffalo Bills. Acho que os Bills viram que o caminho das pedras para vencer o Patrick Mahomes é ter um pass rush dominante. O time tem bons jogadores, mas não tem aquela figura no pass rush que seja o grande cara, um grande nome. E aí acho que o Trey Hendrickson se encaixaria muito bem nisso. Mas de todos que eu trouxe aqui, o que eu menos vejo fazendo esse movimento, por não ter, né, muito espaço na sua folha salarial para fazer um movimento agressivo desses. Mas eu acho que eles viram como o Philadelphia Eagles, né, neutralizou o Patrick Mahomes com seu pass rush, e o único problema dos Bills na AFC tem sido os Chiefs. Os outros eles conseguem bater de frente e ganhar de todo mundo. Mas os Chiefs tem sido um problema grande, e aí, bom, tu trazer um jogador pro teu pass rush, que foi um problema gigante pros Chiefs no Super Bowl, talvez seja o ideal. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários para onde vocês acham que o Trey Hendrickson tem que ir. Deixem nos comentários o que vocês acham que o Cincinnati Bengals está fazendo, né? Qual a opinião de vocês sobre isso. Não esqueçam, sigam o LendZoneBR tanto no Twitter quanto no Instagram. Se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo. Um abraço, valeu e tchau!